Olá, a aula de hoje vamos falar sobre as unidades. Precisamos identificar, né, ter uma ideia de onde elas vêm, né, porque vieram, que precisamos delas, descrever as unidades em termos de outras e saber também esses termos de prefixos. As unidades, né, as principais que vamos usar é a unidade SI, que vem do francês Sistema Internacional d'Unité. As principais unidades que vocês vão ver especialmente nesse curso de fenômenos mecânicos é a de distância, em termos de metros, a gente usa o símbolo m minúsculo. A de tempo é medido em segundos, aí o símbolo é o S minúsculo. E a massa em quilogramas com o símbolo kg. Tá? Existem outras unidades também do sistema internacional. Essas outras unidades são a corrente elétrica, medida em ampere, o símbolo A maiúsculo, a temperatura em Kelvin, com K maiúsculo, a intensidade luminosa em candela, aí é CD, e a quantidade de substância em mole, ou mol, né, MOL. Então essas 7 são as unidades fundamentais, do qual todas as outras, né, são derivadas como combinações delas. Como, por exemplo, a velocidade metro por segundo, usamos o de distância e tempo. Agora, essas três, vocês vão ver no livro de vocês bem detalhado, como elas foram definidas. Vou colocar alguns aqui até para poder ver na descrição e encontrar um pouco mais de detalhes sobre cada uma delas. Mas essa daqui do tempo, né? Uma vez ela foi definida como sendo sobre um intervalo, né, uma fração, 86.400 partes de um dia solar. Mas os dias solares estão ficando cada vez mais longos. E alteramos a definição usando vibrações do átomo de césio em medidas de relógio atômico, lá em 1967. Essa sensibilidade na medição de tempo, com um grau de incerteza bem pequeno, permite instrumentações modernas como o GPS. Todas essas unidades foram alteradas, né, foram melhoradas ao longo do tempo, né, sempre para um sistema melhor, mais confiável e reprodutível. A próxima, que é a da distância, já foi considerada como sendo a fração, né? Se eu pegar a distância do polo até o Equador, aí eu divido isso em 10 milhões, eu tenho a definição do que seria o metro. Posteriormente, como ninguém consegue estender toda essa distância, fez-se uma liga metálica de 1 metro de comprimento. E esse foi um padrão por um bom tempo. Só que na época, quando começaram a inventar o laser, lá em 1960, começamos a medir todos os padrões em termos da luz, tá? Assim como foi para o relógio atômico com césio. Então essa medida com precisão maior de comprimento é o número de comprimentos de onda pela luz laranja, né, emitida pelo átomo de criptônio. Então, mediu-se essa distância, né, a barra do metro padrão. Você sabe quantos comprimentos de ondas tem nesse intervalo, e aí podemos medir usando essa luz. A última em melhoramento se diz com relação à velocidade da luz no vácuo, né? Porque usamos uma constante fundamental, que é a velocidade de propagação da luz no vácuo, e essa luz ela demora um certo tempo para percorrer uma certa distância. Então, se sabemos que a distância que vamos definir como sendo 1 metro, essa luz que está viajando no vácuo, ela vai percorrer essa distância em um certo tempo. Tudo o que precisamos é medir esse tempo, que já temos a definição do tempo. Então essa aqui é a definição da distância em termos de uma constante fundamental, que é a velocidade da luz. Tá? Então sabe-se que
é quase 1 sobre 300 milhões, né, de segundos, o intervalo para que a luz percorra 1 metro no vácuo. Próxima unidade que vamos ver aqui é a massa. Então, por muito tempo, ela foi uma massa padrão, que é mantida lá no Instituto de Peso e Medidas de Paris, que era o quilograma padrão. E essa massa, ela sofria, né? O valor da massa padrão já foi reconhecido que estava sendo alterada ao longo dos anos por decaimento, mesmo ela sendo conservada na melhor condições possíveis, tá? E foi só recentemente, 2 anos atrás, que redefinimos a massa em termos de uma outra constante, assim como fizemos para o metro. Então, definimos a massa em termos da constante de Planck. Então, se fixa uma constante universal e mede-se, nesse caso, usando um sistema conhecido como balança de Watt. Todas essas unidades e essas constantes internacionais fazem parte todas do sistema métrico. Mas, dado o livro, temos essas unidades americanas, né, que deriva das unidades inglesas, né, British Units, onde vocês vão encontrar unidades como pés, polegadas, galões, e precisa entender como fazer essas conversões. Mas agora vamos focar em alguns prefixos. Eu vou colocar aqui alguns deles, porém no livro se encontra a tabela completa. Então vamos ter o prefixo, o símbolo e a quantidade. Vamos começar aqui com tera, símbolo T maiúsculo e representa 10 a 12. Por exemplo, 1 terawatt é 10 a 12 watts e é uma potência, por exemplo, de um laser bem potente. Depois temos o giga, que é o G maiúsculo, 10 a 9. Temos gigahertz, por exemplo, que é a frequência de microondas. Mega, que é M maiúsculo, 10 a sexta. Temos megabytes, que é, por exemplo, a quantidade de bytes que você tem para poder armazenar a informação. Quilo, que é o K, 10 a terceira. Mili, M minúsculo, 10 a menos 3. Aí temos micro, símbolo grego mu, 10 a menos 6. Depois temos nano, que tem a tecnologia conhecida como nanotecnologia, tecnologia do muito pequeno. Então, você está falando de nanômetros. Então, 10 a menos 9 metros, nessa dimensão. E agora, por fim, vamos terminar com pico, símbolo P, 10 a menos 12. E esses são alguns dos prefixos que vocês devem saber usar, incorporar junto com as unidades, né, principais do sistema internacional. Então, como que a gente trabalha com esses prefixos? Vamos fazer aqui um exemplo. Temos 80 metros, e você quer saber quantos quilômetros corresponde 80 metros. Como é feita essa conversão? Então vamos pegar 80 metros e multiplicar por 1. Mas a gente vai fazer ele da seguinte forma. A gente vai colocar esse 1, reescrever ele na unidade que a gente quer, então quilômetros. E a gente divide pela unidade que a gente tinha, metros. Agora, quando a gente faz isso aqui, a gente sabe que essa fração aqui ela tem que ser equivalente a 1. Tá? Então, quantos quilômetros equivale a metros? Eu sei que 1000 metros seria 1 quilômetro. Então, eu coloco aqui 1 quilômetro no numerador e 1000 no denominador. Por 1000. Podemos cancelar o zero. E aí vamos ter 0,080 quilômetros. A gente sabe que está certo porque essas unidades aqui que tínhamos cancelaram. A gente sabe que está certo porque as unidades aqui cancelaram e deram quilômetros. Se a gente tivesse errado e tivéssemos invertido esse termo aqui entre parênteses, vamos fazer aqui embaixo, sendo sempre o termo entre parênteses dá igual a 1, né, porque 1000 metros é equivalente a 1 quilômetro. Porém, na hora de fazer a análise dimensional aqui, temos o numerador. Metro com metro vai dar metro quadrado dividido por quilômetro. E, portanto, estaria errado, né, o sistema de unidades. Então, é um alerta para indicar que vocês erraram nessa conta. Vamos continuar com mais um exemplo.
de conversão de unidades. Imagine uma certa distância, por exemplo, 10 km, para ir de casa à universidade, você leva 20 minutos. A velocidade média seria essa distância percorrida pelo tempo que levou. Nesse caso, 10 km dividido por 20 minutos daria meio quilômetro por minuto. Queremos unidades mais familiares, por exemplo, quilômetros por hora. Aquilo que você mede, né, no velocímetro do carro ou da moto. Então, como que a gente faz essa passagem de quilômetro por minuto para quilômetro por hora? Novamente, a gente vai multiplicar por uma unidade e sabemos que 60 minutos está contido em 1 hora. Então, esse termo entre parênteses equivale a 1. E aqui vamos multiplicar 60 por meio, dá 30. Aí podemos cancelar minutos aqui do numerador com o denominador e sobra quilômetros por hora. Tudo bem? Por esse vídeo é só. Até mais.